Muito bem, nesta manhã vamos avançar mais um pouco no nosso Sermão do Monte. Então, se tens a tua Bíblia, por favor, abre em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. E hoje vamos colocar os nossos olhos nesta porção do texto, a partir do versículo 7 até ao versículo 12. Antes de começarmos a ler o nosso texto, enquanto estudava esta passagem, eu comentava com a minha esposa algumas implicações, eu diria até um pouco mais do contexto da passagem. Este é talvez um dos textos mais conhecidos da Bíblia, muitas vezes citado pelos irmãos nas muitas circunstâncias que vivem na vida. Nós sabemos a primeira e às vezes até o título que aparece aí nesta secção fala acerca da oração. Então esta é uma passagem que é muito usada para muitas situações. E eu estava a tentar explicar à minha esposa o contexto em que esta passagem é inserida e as implicações disto. E ela chamou-me a atenção sobre uma história. Ela estava a entender o contexto, então ela disse: Olha, eu li uma história incrível num livro. O título do livro é Mulheres Piedosas. Isto é uma tradução minha, também literal. Mulheres piedosas e fala acerca de grandes homens e as suas mães. Então, de uma forma muito específica, o relacionamento entre mães e filhos. E neste livro conta a história de vários homens importantes, John Newton, Hudson Taylor, John Piper, Charles Spurgeon, entre outros, e fala acerca do papel que as mães tiveram na vida destes homens. Mas há uma história que é totalmente desconhecida para nós. Eu já tinha ouvido falar deste homem, ele é um preletor, também autor de livros e professor de um seminário muito conhecido nos Estados Unidos, mas a sua vida, a sua história não é muito conhecida e eu fiquei perplexo por ouvir a história deste homem. E é a história da mãe, que se chama Angela Yuan, ou Yuan, e do seu filho Christopher Yuan. Muitas das crianças que estão aqui presentes na nossa igreja, elas têm o privilégio e a graça de nascerem, crescerem num lar cristão, mas esta não foi graça na vida de Angela e também do seu marido, que se chamava Leon. Ambos nasceram em Taiwan, num contexto ateu. Conheceram-se na universidade em Taiwan e juntos viajaram para os Estados Unidos no ano de 1964. E depois de completar um primeiro ano de estudos, os dois casaram-se. Eles negavam a existência de Deus, ainda assim Deus os abençoou com 2 filhos. O nome do primeiro era Stephen e do segundo Christopher. Leon então começou a estudar odontologia, formou-se em dentista e criou a sua própria clínica e envolveu toda a sua família nesta clínica. Passou a ser um negócio da família. No entanto, mesmo com o negócio a prosperar, o casamento de Angela e Leon começou a esfriar. E as vidas dos seus filhos começaram também a perder direção e motivação. Eles eram mais ou menos assim. O filho mais velho, Stephen, terminou os seus estudos universitários e, para grande tristeza de Angela, saiu de casa e cortou toda a relação com a família. A esperança de Angela era então este filho, Christopher, que estava prestes a entrar na universidade e, na verdade, ele entrou com boas notas. Durante a universidade ele ia tirando boas notas até ao dia em que o seu pai descobriu no seu quarto pornografia homossexual. Confrontaram Christopher e ele admitiu. Estas foram as palavras que rasgaram o coração de Angela. Eu sou gay. Christopher escondia isto dos seus pais, mas vivia como homossexual na sua universidade. Angela então deu um ultimato ao seu filho, mas Christopher decidiu sair de casa e viver como homossexual. Então isto foi demasiado para Angela. O casamento estava mal, o primeiro filho perdeu todo o contacto com ele e agora este filho estava neste estilo de vida. Então ela fez um plano.
Ela não podia suportar mais. Ela decidiu ir até Louisville, onde estava a Universidade de Christopher, despedir-se dele e suicidar-se. Mas antes de ir, isto é quase incrível, ela decidiu visitar um capelão, apesar dela negar a existência de Deus. Este a tratou amavelmente, deu-lhe apoio e lhe entregou um folheto. No dia seguinte, a caminho de Louisville, ela, no comboio, meteu a mão no bolso, apanhou o folheto, começou a ler aquele folheto e Deus começou a trabalhar no seu coração. Ela começou a ler sobre o amor de Deus e do seu desejo de salvar um povo para si. Chegou até à afirmação que fulminou o seu coração. Nada pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quando chegou finalmente a Louisville, ela era cristã. Foi até à escola de Christopher e, em vez de despedir-se dele, ela simplesmente o abraçou e disse: eu amo-te sem importar mais nada. Voltou para a sua casa, conseguiu uma Bíblia, começou a frequentar a igreja e, ao ler as Escrituras, ela começou a entender a importância de uma vida de oração. Então ela percebeu rapidamente que o maior problema do seu filho não era a vida homossexual, mas sim o não crer em Jesus Cristo. Então ela prometeu, diante de Deus, permanecer em oração até que Deus respondesse à sua petição. Há 2000 anos, Jesus, no seu grandioso Sermão do Monte, instou os seus seguidores a não julgarem severamente como faziam os escribas e fariseus. Disse-lhes para que eles tenham cuidado também para não julgar de forma hipócrita os outros. Mas logo em seguida o Senhor Jesus mudou o seu discurso e ele disse: vocês devem julgar os cães e os porcos que estão no vosso meio. E quando ele termina estas palavras, certamente, se nós estivéssemos no meio da audiência, nós iríamos perguntar-nos: Senhor, como é que nós fazemos isto? Por um lado, não devemos julgar severamente os demais, devemos ter misericórdia e compaixão. Não devemos ser hipócritas quando o fazemos, devemos estar a santificar as nossas próprias vidas quando o fazemos, mas do outro lado também devemos discriminar, devemos tirar aqueles que são cães, aqueles que são porcos, não devemos dar o que é santo, as pérolas a estas pessoas. Então, Senhor, como é que nós vamos fazer isto acontecer? Era difícil. Então o Senhor explicou que a única forma de o fazer é através de uma vida de oração e de uma vida, um trato amável, constante dos demais. Leiam comigo então, Mateus capítulo 7, versículos 7 até o 12. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, fazei, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Nesta manhã quero convidar a todos a ver comigo 2 hábitos que nos orientam em situações que nos parecem impossíveis. 2 hábitos que nos orientam em situações que nos parecem impossíveis. Em primeiro lugar, o hábito da oração. O hábito da oração. Novamente os versículos 7 até o 11, vou passar a ler. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á.
Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então nós vemos o Senhor Jesus claramente aqui a falar sobre oração. Sabem, isto é de alguma forma inédito, porque já é a quarta vez neste sermão que o Senhor Jesus fala acerca da oração. Ele já nos instruiu que nós devemos orar pelos nossos inimigos. Ele já nos disse que nós devemos orar a Deus de forma genuína, não orar para que os homens nos vejam, e que devemos também orar biblicamente, não como os pagãos fazem, repetindo as suas palavras vãs. E também ele já nos instruiu a orar. Como orar? Ensinou-nos o Pai Nosso. E agora chegamos a este momento e novamente o Senhor fala acerca da oração. Parece claro, irmãos, que o Senhor está a ser enfático e a mostrar-nos a importância que é para a tua vida e para a minha vida que nós sejamos cristãos, homens e mulheres de oração. Que nós sejamos uma igreja de oração. É fundamental, é vital para as nossas vidas, é vital para as nossas famílias, é vital para a nossa igreja. Notem estas palavras de John Blanchard. Ele disse o seguinte: a oração não é o mínimo que podemos fazer, é o máximo. Tentar fazer alguma coisa para Deus sem oração é tão inútil quanto tentar lançar um satélite com uma fisga. Precisamos de mais cristãos para os quais orar é o primeiro recurso, não o último. Quando os problemas levam os crentes a orar, então eles fazem mais bem do que mal. E graças a Deus por isso. É isto que Jesus está a dizer-nos no seu sermão. Os cristãos devem ser pessoas de oração. E aqui ele não podia ser mais enfático. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Estas não são formas distintas de orar, nem sequer são formas distintas de agir. Estes são imperativos, que são metáforas para falar acerca do mesmo, a oração. Então o Senhor simplesmente aqui, por meio de ser enfático, ensina-nos vários princípios acerca da oração que devemos ter em conta. Em primeiro lugar, a oração deve ser permanente. A oração deve ser permanente ou constante. Estes são imperativos que estão no presente, mas contínuo, que são progressivos. A ideia é de pedir e continuar a pedir e continuar a pedir. Aliás, há até uma versão no Brasil que se chama versão fácil de ler. E notem como é que eles traduziram este versículo. Não desistam de estar sempre pedindo, porque vocês receberão. Não desistam de estar sempre procurando, porque vocês acharão. Não desistam de estar sempre batendo na porta, porque ela se abrirá. Esta é exatamente a ideia do versículo. Isto é claramente um chamado a preservar na oração, a continuar, a não esmorecer, a orar sempre. Primeiro princípio. O segundo princípio desta frase, pedir, buscar e bater, é que a oração é a condição para receber. Volto a repetir. A oração é a condição para receber. Os três imperativos são seguidos por condicionais ou condicionantes. A ideia aqui é: peçam, continuem a pedir, e se o fizerem, então receberão, acharão, irá abrir-se. O versículo 8 até reforça esta ideia. Se não entenderam a primeira nota, o versículo 8: pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Então, claramente, a única forma de receber é se eu sou um homem de oração. O terceiro princípio nesta frase é que a oração deve ser caracterizada pela insistência. Ela é constante, ela deve ser fervorosa. Sem dúvidas, eu tenho que orar para poder receber aquilo que necessito e eu tenho que insistir, não posso desistir. E os ouvintes perceberam esta ênfase do Senhor Jesus. Aliás, eu diria que todo o pai e toda a mãe que está aqui presente iria entender rapidamente estas palavras do Senhor Jesus, porque esta é uma linguagem típica das crianças. Elas pedem,
elas buscam, elas batem constantemente. E chega uma altura que nós, pais, para que elas nos parem de perturbar, de importunar, nós damos. Aliás, o Senhor Jesus passou esta ideia numa passagem paralela e num contexto distinto sobre importunar, insistir na oração. Lucas capítulo 11. O Senhor Jesus estava a orar, diz o texto, e os discípulos viram o Senhor Jesus orar, aproximaram-se dele e disseram: Senhor, ensina-nos a orar, como os discípulos de João aprenderam de João a orar. Então o Senhor Jesus voltou a repetir o Pai Nosso. Ensinou-lhes outra vez o Pai Nosso. E logo quando acabou de ensinar-lhes o Pai Nosso, uma versão um pouco mais curta daquela que nós temos em Mateus capítulo 6, o Senhor usou exatamente esta história, este momento, para ilustrar o que devia acontecer. Notem, Lucas capítulo 11, versículo 5 a 8. Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães. Nem posso imaginar alguém bater à minha porta à meia-noite para me pedir 3 pães. Vou soltar o Eusébio nessa pessoa. Pois um amigo meu, chegando de viagem, procurou-me e eu não tenho nada, nada tenho que lhe oferecer, diz o texto. E o outro lhe responde lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para te os dar. Isto seria o normal. Digo-vos que se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, que seria algo que faríamos pela pessoa próxima que é, todavia o fará por causa do quê? Da importunação. E lhe dará tudo do que tiver necessidade. Então notem como o Senhor ilustra, logo depois de ensinar a orar, como deve ser a oração dos discípulos. Então logo a seguir a contar esta parábola, esta foi a aplicação do Senhor, a mesma que nós temos aqui em Mateus capítulo 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Então fala da insistência. Que nós devemos insistir na oração, nas nossas petições diante de Deus. Nós sabemos que isto foi um quadro da vida do Senhor Jesus. Ele, quando chegou ao jardim do Getsemani, ele orou 3 vezes, pedindo ao Pai que se não fosse possível passar dele aquele cálice sem que ele bebesse, que se fizesse a vontade do Pai. 3 vezes. Foi uma oração insistente. O apóstolo Paulo também orou 3 vezes para que o Senhor retirasse ou afastasse dele este espinho na carne, este mensageiro de Satanás. Nós sabemos que Daniel ficou conhecido por orar todos os dias 3 vezes ao dia. E não era porque era um hábito orar 3 vezes ao dia, mas era porque ele estava a insistir na oração. Os crentes devem ser conhecidos por ser insistentes na oração. A oração também, esta frase, ensina algo importante, ela é interessante. Que a oração é uma marca de que somos de Cristo. A oração é uma marca de que somos de Cristo. Esta linguagem do Senhor Jesus, mais do que uma linguagem que os pais iriam detectar, é uma linguagem que vem do Antigo Testamento e que tem um contexto. Em Jeremias capítulo 29, versículo 13, este é o texto: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. E é interessante porque no contexto de Jeremias 29, o profeta está a falar acerca dos 70 anos que Israel ou Judá irá passar na Babilónia e que depois disso, desse momento, o Senhor vai voltar-se para eles, o Senhor vai outra vez trazê-los para a terra e não somente para aquele momento histórico, mas o Senhor também irá para a frente, em termos de escatologia, o Senhor irá fazer com que eles se voltem para Ele. Eles irão invocar o Senhor, eles irão buscar o Senhor outra vez, o Senhor vai cumprir a boa palavra com eles, dar-lhes paz. E um dos sinais de conversão de que Judá irá voltar-se para Deus é de que eles vão passar a orar a Deus e Deus os ouvirá. Então a oração para o Senhor Jesus, para Jeremias, era um quadro de que as pessoas se voltaram para Ele, lhe pertencem.
Aliás, isto remota aos dias de Moisés. Moisés falou acerca desta realidade em Deuteronômio capítulo 4, versículo 29, diz: de lá, quando estiverem longe da terra prometida por causa dos pecados deles, quando Deus os enviar para o cativeiro, daquele lugar, eles então vão lembrar-se de Deus. E diz o texto: de lá buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Por sermos filhos de Deus, nós devemos ser conhecidos por sermos pessoas de oração. Agora, devemos também lembrar que estas palavras do Senhor Jesus, pedir, buscar e bater, porque vamos receber, vamos encontrar, vai-se abrir uma porta para nós, não são palavras que devem ser usadas como normalmente vemos por aí pelos pregadores da prosperidade. Eles gostam de usar estes textos para ensinar às pessoas de que se elas pedem alguma coisa para Deus, Deus vai cumprir os desejos delas. Como se Deus fosse um gênio. Não. Como em qualquer lugar das Escrituras, cada texto tem o seu contexto. E o Senhor está a dizer estas palavras não para falar acerca dos teus e dos meus desejos, das tuas fantasias e das minhas fantasias, daquilo que nós gostaríamos de ter para as nossas vidas, mas está dentro de um contexto e aplica-se a esse contexto. E é muito importante o que ele está a dizer aqui. É grave, irmãos, quando usamos textos fora do contexto para um pretexto. Realmente o que está em jogo aqui é a alma de alguém. São pessoas que não aceitam a verdade de Deus, que não querem que lhes seja removido o argueiro do olho. São os que o Senhor Jesus chamou de cães e porcos. É a vida deles que está em jogo. Nós vamos ter que os deixar por um tempo e talvez a única coisa que nós vamos poder fazer, mas é o máximo que podemos fazer, é orar por essas pessoas, pelas suas vidas. Mas não somente isso, outra aplicação disto é de que nós somos chamados a não julgar severamente, a não julgar de forma hipócrita. Ao mesmo tempo somos chamados a julgar os cães e os porcos. Mais à frente no capítulo ainda 7, versículo 15, aqueles que são falsos profetas. Então isto significa que a igreja, para que ela conserve um testemunho de que ela é graciosa, mas ao mesmo tempo ela também anda na verdade e ela ama a verdade e ela irá proclamar a verdade, a igreja precisa da ajuda do Senhor. Precisamos da sabedoria de Deus para julgar corretamente, sem perder a graça e sem perder a verdade. Em Tiago capítulo 1, versículo 5, Tiago, o irmão do Senhor Jesus, diz o seguinte: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Este é o objetivo do Senhor. Pede a Deus e Deus vai te dar. Busca e vais achar. Bate e vai abrir-se. Porque todo aquele que pede irá receber. Mas também, irmãos, há algo aqui muito importante neste texto que tem a ver com o caráter de Deus. Esta é outra implicação. A oração deve ser feita segundo o caráter de Deus. A oração deve ser feita segundo o caráter de Deus. Notem o que o Senhor diz, versículo 9, voltando outra vez a Mateus capítulo 7. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Não é assim? Quem é o pai no seu perfeito juízo, pai ou mãe, que quando o seu filho lhe pede um pão, lhe dá uma pedra? Creio que o Senhor usou esta analogia porque as pedras em Israel, muito características ali do norte de Israel, elas são assim aquelas pedras de seixo branquinhas que parecem quase um pãozinho. Quem agarraria essa pedra e daria ao seu filho para que ele ficasse sem dentes? Ou quem lhe daria ao filho uma cobra para comer se este lhe pedisse um peixe? A ideia aqui não é uma cobra viva, mas uma cobra que foi cozinhada.
que foi tratada e deve ser comida, realmente não está em vista o perigo que a cobra representa, mas sim aquilo que a lei diz sobre este tipo de animal. Era um animal imundo, que não devia ser consumido pelo povo de Deus. Então nenhum pai piedoso, nenhum bem-aventurado, nenhum crente faria isto com o seu filho. Lucas 11, capítulo 11, versículo 12, o Senhor Jesus usa a mesma história, mas só que muda aqui a ilustração e diz: ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião. É interessante porque os escorpiões, daquelas zonas, quando iam descansar, dormir, eles enrolam-se e ficam numa espécie de ovo. A ideia seria pegar nisso que parece um ovo e dar aos seus filhos, e aí sim seria mortal. Então Jesus claramente aponta a pais que não conhecem a Deus. Somente esses poderiam fazer tal coisa, mas não aqueles que têm o Senhor, que têm o Espírito Santo. Esta semana, todos nós ficámos assombrados, penso que todos nós vimos as notícias, desta mãe francesa e este padrasto que deixaram estas duas crianças no meio da mata em Alcácer do Sal. Incrível. Quebrou o meu coração. Como é que é possível fazer tal coisa? Bem, o Senhor Jesus sabe que há homens e mulheres assim. Por isso ele diz: vocês que são maus, ainda assim vocês se esforçam para dar boas coisas aos vossos filhos. Notem que o Senhor fala aqui colocando-se ele mesmo de parte, porque ele é sem pecado. Ele está noutra categoria. Ele não é mau. Se vocês que são maus fazem estas boas coisas pelos vossos filhos, quanto mais o nosso Pai. Deus não é mau. Deus não tem pecado. Ele é bom. Ele é perfeito e infinitamente bom. Nós sabemos que o Pai é gracioso pelas Escrituras, temos experimentado isso, misericordioso, paciente, clemente, cheio de compaixão, generoso. Aliás, esta semana estava a ler na leitura diária, cheguei até ao livro de 1 Crônicas, capítulo 21, e li sobre este pecado que Davi cometeu de querer fazer um censo do povo. Advertido por Joabe para não fazê-lo, ainda assim insistiu e fez. Então Deus trouxe punição a Israel por causa deste pecado de Davi. E quando lemos a história, Deus envia o vidente Gad até Davi, e o vidente Gad diz: Deus viu o teu pecado e Deus então agora vai castigar-te e dá-te 3 opções de castigo. Primeiro, 3 anos de fome. Ou que por 3 meses o teu povo caia sobre a espada dos teus inimigos, dos teus adversários, e essa espada te consuma. Ou que por 3 dias o Senhor venha com a sua peste, com a sua doença sobre ti. Sabem qual foi a escolha de Davi? O Senhor. O castigo do Senhor. E notem as palavras que ele diz. Ora, melhor dito, estou em grande angústia, caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias. Mas nas mãos dos homens não caia eu. Este é o Senhor. Então Deus quer dar-nos sabedoria que precisamos para este momento. Fortaleza e também habilidade para dias difíceis com as pessoas, com cônjuges, com filhos, com colegas no trabalho, com familiares. Precisamos dessa sabedoria. Habilidade, fortaleza. Mas não somente isso. Também que o Senhor salve aqueles que não querem deixar o pecado, que não são do Senhor. Notem como é que o Senhor aplicou em Lucas o mesmo texto, com uma aplicação um pouco distinta do nosso texto. O nosso texto diz boas dádivas. Aqueles a quem nós estamos a pedir essas boas dádivas. Mas notem em Lucas capítulo 11, versículo 13. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o quê? O Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. A oração, irmãos, é o meio pelo qual nós temos sabedoria para esses relacionamentos, mas também é o meio pelo qual Deus irá levar outros
à salvação. Quando nós já não conseguimos mais falar com os nossos familiares sobre Cristo, quando nós já não conseguimos mais falar sobre Cristo aos nossos colegas, aos nossos vizinhos, quando a porta parece que se fechou, há uma coisa que eles não nos podem impedir de fazer: orar. Continuar a orar por eles. Porque esta é a promessa do Senhor. Peçam, 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 porque todo aquele que pede, recebe. Guarda isto no coração. Ora. Não desistas para que o Senhor te possa abençoar. Enquanto Ângela orava pelo seu filho, infelizmente, Christopher afundou-se mais no pecado. Começou a passar muito tempo em clubes de homossexuais e quase foi expulso da universidade. A sua mãe lhe disse que a educação dele e o ser dentista não eram o mais importante. Que o mais importante para ela é que o seu filho seguisse a Cristo. Christopher ouviu estas palavras e ficou furioso. Então decidiu atirar-se mais ao pecado, fazendo mais festas, eventos para homossexuais, e entrou numa vida de grande promiscuidade e desordem. Entrou na droga, não só para a consumir, mas ele mesmo começou a vender droga. Mas Christopher não imaginava que a sua mãe continuava a orar por ele. Ela orava intensa e de forma insistente por ele. Aliás, Ângela transformou uma casa de banho que tinham em casa que não usavam num quarto de oração. E ali ela passava horas com a palavra em oração. Enquanto Christopher estava nas festas, ela orava e orava de forma particular para que Deus removesse estes amigos de Christopher. Chegou então o dia em que a polícia entrou pelo apartamento de Christopher. E ele terminou na prisão com uma sentença de 6 anos. Ali Deus respondeu às orações de Ângela. Christopher estava sozinho. Todos os seus amigos o abandonaram. E sem contar com mais ninguém, Christopher foi até o telefone e ligou para a sua mãe. E disse: Mamã, estou na prisão. S.D. Gordon disse o seguinte: a maior coisa que alguém pode fazer para Deus e pelo homem é orar. Estas últimas semanas foram ricas em respostas às orações. Foi muito interessante. Numa semana ouvimos tantas respostas de oração que nos alegraram o coração e que nos motivaram a continuar a insistir na oração. O nosso irmão Arthur, todas as semanas, mandou-nos mensagens. Ele não consegue congregar connosco, vive muito perto de Santarém, teve que ir viver para ali porque era muito difícil viver aqui, quando a sua família chegou de Angola. Só conseguiram alugar um apartamento por aquele lugar e finalmente, depois de orar, eu diria quase 2 anos de oração, por uma casa, sem meios, com recursos para poder comprar essa casa. Ele pedia-nos todas as quartas-feiras: orem por uma casa, orem por uma casa, orem por uma casa. Apareceram 2 benfeitores que lhe deram o dinheiro que ele não tinha, a entrada que ele não tinha, para ele comprar uma casa na Amadora. Incrível. Incrível. Estas 2 últimas semanas, uma família da Hard Cry, que está a ministrar no Equador, viu a sua filha de 15 anos ficar extremamente doente. Tão doente que os médicos disseram aos pais: ela vai morrer. Não há chance. Então eles, claro, como qualquer crente, recorreram à oração e pediram a toda a grande família em Cristo no mundo inteiro que orasse com eles. Recebemos a notícia, orámos em casa, muitas famílias oraram por esta menina
E quando parecia que ela não ia ter chance, 2 dias depois, os médicos estavam assombrados, sem explicação médica, de como ela estava a recuperar. E ontem recebemos esta notícia de que o pai conseguiu estar com ela, ela estava lúcida, conseguiram conversar por 15 minutos. E o pai, claro, naquela emergência, urgência, disse: filha, tu conheces a Cristo? Tens a certeza que és crente? E ela disse: sim, pai, eu tenho Cristo no meu coração. Eu sou do Senhor. A nossa irmã Avelina, semana passada, depois de meses, orem pelo meu documento. O documento chegou. É incrível nestes dias isto. Estes são só pequenos exemplos de como Deus dá boas dádivas quando nós pedimos. Spurgeon afirmou 2 coisas sobre a oração. Notem. As reuniões de oração são um marca-passo da igreja. As reuniões de oração são um marca-passo da igreja. Em geral, jamais veremos muita melhoria nas nossas igrejas, enquanto a reunião de oração não ocupar o lugar mais elevado na estima dos crentes. A liderança desta igreja, temos falado sobre isto, está determinada a trabalhar para que sejamos um povo de oração. Especialmente os homens da nossa igreja. Porque a Bíblia ordena que os homens levantem mãos santas sem animosidade para orar a Deus em favor dos homens. Para que nós possamos ver mais do poder, da bondade e das benditas respostas de Deus para a sua glória. Por isso, irmãos, fiquem atentos e disponíveis para orar. 2 hábitos que nos orientam em situações que nos parecem impossíveis. Primeiro hábito, o hábito da oração. Segundo hábito, o hábito de ser amável. O hábito de ser amável. Versículo 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Pois, ou porque esta é a lei e os profetas. Aqui temos a famosa regra de ouro. Uma das frases mais citadas pelo mundo inteiro. Não só pela igreja, seja ela mais conservadora ou liberal, como até mesmo as pessoas do mundo. Não é? Eu já ouvi os meus pais dizerem isto. Eu já ouvi pessoas que não conhecem a Cristo dizer esta frase, a regra de ouro. Aquilo que tu queres que façam por ti, faz também por elas. Ou aquilo que não queres que te façam, não faças a elas. Bem, Jesus ajuda-nos a entender que esta regra é, na verdade, um resumo da mensagem do Antigo Testamento. Lei e profetas. Então isto significa que a regra de ouro está limitada por aquilo que as Escrituras dizem. Ou seja, que aquilo que devemos fazer aos demais deve ser de acordo à palavra de Deus. Isto de aquilo que queremos, ou a forma como queremos que nos tratem, não é necessariamente um desejo eterno que eu tenho de como quero que me tratem, mas sim aquilo que a Bíblia diz de como eu devo ser tratado. Não é o que esperamos, não é o que achamos, mas aquilo que a palavra de Deus diz, como os homens devem ser tratados. Esta regra é, na verdade, uma paráfrase do segundo grande mandamento: amarás o Senhor teu Deus, ou do segundo, melhor dito, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Devemos lembrar que amar o próximo é fazer constantemente o bem ao próximo, e isto é algo que só podemos fazer em Cristo. Salvos, nascidos de novo. Nós sabemos que o mundo gosta de usar a regra de ouro para os seus argumentos, mas a verdade é que ninguém pode cumprir a regra de ouro pelas suas próprias forças e recursos. Sem a ação do Espírito, é impossível obedecer à regra de ouro, de forma a agradar a Deus. Também é importante lembrar que esta regra não é, como acontece em muitos círculos liberais, a suma ou a essência da ética.
Eles normalmente fazem isto minimizando o amor que nós devemos a Deus e valorizando demasiado o amor que nós devemos aos demais. Eles ignoram que se nós não amamos a Deus acima de todas as coisas, é-nos impossível tratar os demais como a palavra de Deus demanda. O que é que esta regra ensina? Em primeiro lugar, que eu e tu devemos negar-nos a nós mesmos. Eu e tu devemos negar-nos a nós mesmos. Para colocar os outros em primeiro lugar, para vermos o interesse dos outros em primeiro lugar, para considerar os outros superiores a nós mesmos, nós precisamos de negar-nos a nós mesmos. É isto que o Senhor pediu dos discípulos, que se neguem a si mesmos, tomem a sua cruz e o sigam. Mas não somente isso, também uma disposição do coração de tratar bem aqueles que não merecem, aqueles que nos fizeram mal, aqueles que fizeram de tudo para que nós não os amemos. Mesmo quando nos tratam mal, a postura do crente deve ser amável, misericordiosa, com compaixão, sem negar a verdade. O Senhor Jesus usou a regra no Sermão do Monte, ou no Sermão da Planície, melhor dito, em Lucas capítulo 6, e num contexto interessante, em Lucas 6, versículo 31, diz: como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o a vós também a eles. E nesta ocasião ele encaixou esta frase, esta regra de ouro, no contexto em que ele chamava os discípulos a amar os seus inimigos, a não buscar vingança, pelo contrário, a fazer bem aos que nos odeiam e a bendizer os que nos maldizem e a orar pelos que nos caluniam. O apóstolo Paulo aplicou também a regra de ouro no relacionamento que o crente tem com o Estado ou com o governo. Em Romanos capítulo 13, ele ensina-nos como o crente deve comportar-se. Lembrem-se que a lógica do apóstolo Paulo, isto é uma consequência de sermos receptores da misericórdia de Deus. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, e este é o comportamento ao longo do resto do texto até o capítulo 16. E no capítulo 13 fala acerca do relacionamento do crente com o governo, e notem o que é que ele diz a partir do versículo 8 até o 10. Depois de falar daquilo que devemos fazer em relação ao governo, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, no contexto anterior, tributo, imposto, exceto o amor com que nos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte, notem, que o cumprimento da lei é o amor. Então, o crente deve ser conhecido por ser amável, por sempre responder cordialmente. E falo porque cumpre as Escrituras, a lei e os profetas, mas também por causa da glória de Deus. Ângela nunca deixou de ser amável com o seu filho. Ela, por um lado, nunca deixou de dizer a verdade a Christopher, mas, por outro lado, nunca deixou de o tratar com amor, mesmo ao receber a notícia de que o seu filho agora estava na prisão. Ela continuou a orar. E é interessante, no terceiro dia de prisão, Christopher estava a caminhar pela prisão e passou por uns sacos de lixo e reparou num pequeno livro. Apanhou-o, abriu e viu que era o Novo Testamento dos Gideões. Levou para a sua cela. E ali, na sua cela, sem nada para fazer, começou a ler o Novo Testamento. E leu uma vez, 2 vezes, 3 vezes, várias vezes começou a ler até que começou a entender aquilo que a Bíblia dizia. Começou então a reunir com um amigo para estudar a Bíblia. E quando tudo isto estava a acontecer, ele estava a entender e parece que o Senhor estava a iluminar o seu coração. Ele recebe esta notícia, que ele tem SIDA. Pouco tempo depois ele foi transferido por causa disto para outra prisão. E ali, na sua cela, a olhar para cima, debaixo da sua cama, na cama de cima, no estrado, ele viu escrito:
Se estás aborrecido, lê Jeremias 29:11. Então ele leu. E então Christopher se converteu a Cristo. E rapidamente começou a contar aos outros sobre Jesus. Também pela Bíblia começou a entender a vontade de Deus em relação à sexualidade. Abandonou o seu estilo de vida e passou a viver segundo a vontade de Deus. Ele já não era mais um homossexual, não se identificava mais com o seu pecado, agora ele era somente um cristão. Finalmente chegou o dia de sair da prisão e logo que chegou a casa começou a ir à igreja. Foi estudar para o seminário Moody, estudou em outros 2 seminários, tornou-se num doutor das Escrituras, num professor de seminário e hoje tem um ministério extenso pelo mundo inteiro. Tudo isto veio, em primeiro lugar, pela bondade de Deus, como resposta às orações e ao amor de uma mãe. É interessante que Angela hoje viaja com Christopher pelo mundo inteiro e Christopher sempre diz à sua audiência: tenho aqui a minha mãe na primeira fila e ela é sempre será a minha guerreira de oração. Por isso, irmãos, nada de ressentimentos, nada de agir por emoções. Antes, neguemos a nós mesmos e tratemos os demais de acordo com as Escrituras, mesmo aqueles que, quando os ajudamos, nos tratam mal. Continuemos no caminho de amar o próximo. 2 hábitos que nos orientam em situações que nos parecem impossíveis: o hábito da oração e o hábito de ser amável. Quando agimos assim, temos a certeza de que Deus nos ouvirá e de que andamos segundo a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, que o teu povo ouça a tua voz, que o teu povo obedeça à tua vontade, que sejamos um povo que cresce e que é forte na oração, que possamos entender que a tua vontade será feita quando o teu povo dobra os joelhos, que possamos entender que a nossa força ela surge quando estamos prostrados diante de ti. Por isso, Senhor, motiva os irmãos para que nos seus lares tenham esta vida de oração com a sua própria família, mas também, Senhor, que se encontrem todos à quarta-feira para que possamos orar por estas coisas, orar pelos nossos filhos para que tu os salves, orar por nossos familiares para que tu, Senhor, os salves, orar pelos nossos colegas, pelos nossos vizinhos, para que tu, Senhor, possas estender a tua misericórdia. Certamente Portugal seria muito mais cristão se tivesse uma igreja mais forte na oração. Ó Senhor, levanta-nos para que nós possamos andar, caminhar em dependência de ti, Senhor. Ajuda-nos como pais a entender, Senhor, que não é pelas nossas forças, pelos nossos argumentos que ganhamos o coração dos nossos filhos, mas é por meio da tua palavra e da oração. Por isso anima as famílias aqui presentes e anima a tua igreja. Anima aqueles que sofrem por ver filhos destruídos pelo pecado. Anima esposas que têm maridos descrentes. Ou maridos que têm esposas descrentes. Anima, senhores, a todos nós que temos pais que não te querem. Que possamos continuar sem desistir a orar por eles, até que a tua misericórdia deixa. Senhores, oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém.